Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Neste episódio, vamos conversar com o Dr. Marco Aurélio Bussacarini. Ele que é médico especialista em saúde ocupacional, CEO da Aventus Ocupacional, autor do livro Fatores de Riscos Psicossociais no Trabalho e ex-integrante do Ministério da Saúde. Com atuação voltada à saúde do trabalhador e à gestão de riscos ocupacionais, ele é referência em temas relacionados à saúde mental no ambiente corporativo, fatores psicossociais, absenteísmo e qualidade de vida no trabalho. Ao longo da sua carreira, tem contribuído para discussões sobre os impactos das transformações do mercado de trabalho na saúde e no desempenho dos profissionais, auxiliando empresas na construção de ambientes mais saudáveis e produtivos. Dr. Marco Aurélio, seja bem-vindo ao Nossa Vozcast. Olá, Renata. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Para a gente começar, quando a gente fala em saúde mental no ambiente de trabalho, o que são exatamente os chamados riscos psicossociais? As empresas organizam a forma dos trabalhadores realizarem suas tarefas. Quando isto é feito de forma inteligente, as pessoas se sentem realizadas e recompensadas. Mas há vezes em que o trabalho fica chato, maçante, repetitivo. Outras vezes até pode se tornar um fardo difícil. Sobrecarga, pressão excessiva, falta de apoio, pouca autonomia, conflitos, assédio, falta de clareza sobre as funções e exposição a situações traumáticas são alguns exemplos. Em resumo, a forma como o trabalho é organizado, administrado e realizado pode até prejudicar a saúde física, mental e social das pessoas. Estas situações se chamam riscos psicossociais do trabalho. Cansaço constante, irritabilidade, dificuldade de concentração e aquela sensação, doutor, de estar sempre com pressa podem parecer coisas normais na rotina, mas eu quero saber em que momento esses sinais passam a indicar um possível problema. Aquela sensação de que tudo é urgente no trabalho são os primeiros sinais. Todos nós passamos por isto um dia ou outro. O sinal de alerta aparece quando estes sintomas deixam de ser passageiros, tornam-se frequentes, não melhoram adequadamente com o descanso e começam a interferir no sono, nos relacionamentos, no desempenho e até na qualidade de vida. O estresse ocupacional persistente pode, ao longo do tempo, comprometer a saúde emocional. Doutor, existe diferença entre estar cansado depois de um período intenso de trabalho e vivenciar um processo de esgotamento profissional? Como que a gente percebe essa diferença? Sim, o cansaço comum tende a melhorar quando a pessoa descansa e a situação de maior demanda termina. No esgotamento profissional, a sensação é mais persistente e pode vir acompanhada de exaustão, distanciamento ou irritabilidade em relação ao trabalho e sensação de menor capacidade profissional. São justamente essas as três dimensões utilizadas pela Organização Mundial de Saúde para caracterizar o burnout. Quando estes sinais se instalam, é porque o problema já é muito sério. Aqui no Instituto, doutor, nós atendemos mais de 2.000 crianças espalhadas em nossas 12 unidades, né? Então, para os profissionais que trabalham diariamente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, quais cuidados são especialmente importantes em relação ao desgaste emocional? Esses profissionais precisam cuidar não apenas da carga em horas de trabalho, mas também da carga emocional no trabalho. É importante haver espaços para conversar sobre casos difíceis, supervisão adequada, apoio entre colegas, pausas, divisão equilibrada dos casos e suporte após situações particularmente traumáticas. Profissionais que trabalham com crianças traumatizadas podem desenvolver o chamado estresse traumático secundário, que é decorrente do contato repetido com o sofrimento de outras pessoas. Doutor, quando o profissional ele lida diariamente com essas histórias difíceis, conflitos, diferentes situações de vulnerabilidade, como isso pode impactar sua saúde emocional ao longo do tempo? E quais são os principais sinais de alerta que gestores de recursos humanos devem observar?
Essa exposição pode produzir um desgaste acumulativo. Alguns sinais importantes são mudança de comportamento, irritabilidade, isolamento, perda de empatia, dificuldade de dormir, exaustão persistente, cinismo, maior número de conflitos, queda de desempenho ou desejo frequente de abandonar o trabalho. O papel do gestor não é diagnosticar o trabalhador, mas perceber mudanças no comportamento e oferecer apoio antes que a situação se agrave. Doutor, muitas vezes o próprio trabalhador percebe que não está bem, mas continua trabalhando por acreditar que precisa dar conta daquele serviço. Por que temos tanta dificuldade em reconhecer nossos próprios limites? E já vou emendar uma outra pergunta, doutor. E qual é o papel das lideranças e do RH nesse processo? Em atividades de cuidado, isso pode ser ainda mais forte, porque existe compromisso emocional com as pessoas atendidas e a sensação de que parar significa deixá-las desassistidas. Por isso, a empresa não pode deixar toda a responsabilidade sobre o indivíduo. Lideranças devem criar um ambiente em que pedir ajuda seja seguro, observar sobrecargas dos seus liderados, escutar a equipe e agir sobre as condições de trabalho. Suporte da liderança e confiança na gestão estão associados a melhores resultados de saúde mental no trabalho. Em relação à identificação e gestão dos riscos psicossociais, o que as instituições precisam observar com mais atenção? Desde 26 de maio de 2026, a NR1 passou a explicitar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho dentro da gestão de riscos ocupacionais. Na prática, a empresa ou a instituição deve identificar os perigos, avaliar, classificar os riscos, adotar medidas de prevenção e acompanhar os resultados, integrando esse processo ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, o PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos, e a ANR17, que são os riscos ergonômicos. O fato não é investigar a personalidade dos trabalhadores ou fazer um teste de saúde mental nos funcionários. Nós temos que avaliar as condições e a organização do trabalho, identificar os problemas e tomar ações para proteger as emoções dos trabalhadores. Agora, na prática, como uma instituição pode identificar esses riscos e agir de forma preventiva antes que eles se transformem em problemas de saúde? O primeiro passo é escutar quem realiza o trabalho. Podem ser usados questionários adequados e feitos para isto, entrevistas com grupos de trabalhadores, grupos de discussão, observação das atividades e análise de indicadores como afastamentos, rotatividade, conflitos e dados do PCMSO. Depois, os problemas precisam gerar um plano de ação. Não adianta apenas medir o risco, é necessário corrigir a carga de trabalho, corrigir os processos, a comunicação da empresa com os funcionários, o suporte que ela dá e outros fatores identificados. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego recomenda combinar diferentes formas de avaliação e preservar a confiança e o anonimato quando aplicável. Doutor, para uma instituição como o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que trabalha, como eu disse, diariamente com crianças e adolescentes, na sua opinião, quais estratégias podem ajudar a proteger a saúde emocional das equipes? Eu destacaria algumas ações: supervisões periódicas para a discussão dos casos mais difíceis, momentos de acolhimento após ocorrências graves, treinamento das lideranças, equilíbrio na distribuição dos casos, espaços seguros de escuta dos trabalhadores, acompanhamento dos indicadores de saúde dos trabalhadores e acesso facilitado a apoio profissional quando necessário. Também é importante ensinar a equipe a reconhecer o estresse traumático secundário. Neste tipo de atividade, cuidar de quem cuida deve fazer parte da própria organização do trabalho e não ser apenas uma iniciativa individual de autocuidado.
Dr. Marco, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso... Dr. Marco, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vozcast. Para a gente finalizar, eu quero abrir um espaço para o senhor deixar uma mensagem aos profissionais sobrecarregados e às empresas que buscam um ambiente de trabalho mais saudável. Ao trabalhador, eu diria: estar sobrecarregado continuamente não é prova de competência, nem compromisso com o trabalho. Reconhecer limites e pedir ajuda também é uma forma de cuidar da qualidade do trabalho que você realiza. E às instituições, um ambiente saudável não é aquele que ninguém sofre, é aquele que percebe os problemas cedo, permite que as pessoas falem e age antes que o sofrimento se transforme em adoecimento. Em atividades de cuidado, proteger a saúde de quem trabalha é também proteger a qualidade do atendimento oferecido às crianças e adolescentes. Renata, agradeço o convite para a minha participação. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.